Olá, alunos da Escola Celestino de Souza. Aqui é o professor de História, professor Valvé, e hoje teremos mais uma videoaula para trabalhar os conteúdos de História do capítulo 5, que trata da independência na América Espanhola. Como objetivos a serem alcançados nessa videoaula e nas orientações das atividades que são passadas, nós teremos que compreender as principais características e motivações dos processos de independência da América Espanhola, considerando os contextos interno e externo. Analisar a singularidade da independência do Haiti e como ela afetou o movimento emancipacionista no restante da América. Identificar e compreender os principais projetos políticos dos líderes dos movimentos pela independência da América Hispânica. Então, a crise na Espanha e pressões na América. Como nós sabemos, a Espanha colonizou grande parte do continente americano. Então, geograficamente falando, desde a América Central, no México, até o sul da América, com exceção do Brasil, que foi colonizado pelos portugueses, o restante da América Latina foi colonizada basicamente pelos espanhóis. Então, os espanhóis foram os principais colonizadores da chamada América Hispânica. E a América Espanhola, no século XIX, vai passar pelos seus processos de independência, de independência da metrópole, no caso da Espanha. Então, para contextualizar esses acontecimentos, a gente sabe que na metade do século XVIII a Espanha enfrentou uma grave crise econômica. Essa crise advinha da prata, que era a principal fonte de riqueza dos espanhóis, da prata, dos minérios que eram explorados aqui na América e que estavam se esgotando, e era a principal fonte de riqueza da metrópole. E para garantir os recursos que necessitava, a coroa espanhola reforçou o combate ao contrabando, aumentou os tributos sobre o comércio colonial e manteve a proibição de instalações de manufaturas em suas colônias. O esforço espanhol para ampliar os seus ganhos com as colônias atingiu também aos povos indígenas. O trabalho utilizado nas colônias espanholas era essencialmente o trabalho escravo indígena. Diferente do Brasil, que a maioria eram africanos, nas colônias espanholas se utilizavam mais o trabalho forçado indígena. E como a Espanha queria sair da crise, esses trabalhos forçados foi intensificado, que vai provocar inúmeras revoltas nas colônias espanholas. Então, esse rígido controle da coroa espanhola sobre as colônias na América não foi suficiente para melhorar a situação econômica da Espanha. O efeito dessas medidas aumentou o descontentamento da elite crioula aqui na América Espanhola, que era quem administrava, quem dominava o comércio, e elas estavam insatisfeitas porque eram obrigadas a transferir parte dos seus lucros para a Espanha e também eram proibidos de comercializar com outras nações, tendo em vista que havia aí o monopólio, ou seja, o controle comercial exercido pelas companhias espanholas. Nesse contexto, a gente sabe também que as independências, como aconteceu a Revolução Francesa e, de uma certa forma, a independência dos Estados Unidos, elas foram motivadas aí pelos os ideais iluministas que a gente estudou no primeiro capítulo.
o iluminismo, né, ou as ideias iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade, elas vão florescer principalmente na Europa e também florescer aqui na América, e vai impulsionar esses processos de independência. A gente viu no capítulo 4 que Napoleão assumiu o poder na França, né, se tornou imperador da França, e em pouco tempo ele desenvolveu uma política expansionista militar, né, externa, dominando vários países, várias nações do continente europeu. E a Espanha foi dessas nações que foi invadida por Napoleão, que destronou o governo lá e colocou o seu irmão José Bonaparte como governo da Espanha. Porém, os espanhóis reagiram a esse domínio e em algumas regiões criaram as chamadas juntas governativas, que eram autônomas, ou seja, não respeitavam ao governo colocado pelo Napoleão e formavam grupos de resistência. Essa forma, né, de reação, de resistência, também aconteceu aqui na América, já que a Espanha tinha suas colônias na América. Ao ser dominadas pela França, as colônias espanholas também vão ser atingidas por esse domínio francês. E aqui também grupos, principalmente os grupos dominantes, vão seguir o exemplo das juntas governativas que aconteceram na Espanha. Então, com a queda de Napoleão em 1914, assumiu o poder na Espanha o Fernando VII, que adotou várias medidas para reduzir as liberdades das colônias e centralizar o poder ainda mais em suas mãos, fazendo com que as elites coloniais entrassem em guerra por sua independência. Então, como houve um processo de opressão maior sobre as colônias, então essas colônias vão reagir, né, também porque elas estavam sendo influenciadas pelas ideias iluministas, também porque os Estados Unidos já tinham conseguido a sua independência da Inglaterra, então isso seria um processo também desejado pelas colônias espanholas. Nós vamos ver um mapa ilustrativo aqui de como era o domínio espanhol na América, certo? Então a gente tem uma divisão administrativa aí, né, em que a América Hispânica estava dividida aí em 4 vice-reinos e 4 capitanias. A gente vê aí o vice-reino da Nova Espanha, que fica aí ao norte, onde se localiza atualmente o México. A gente tem o vice-reinado da Nova Granada, que é essa parte que já fica na América do Sul, essa parte mais laranja. A gente tem o vice-reinado do Peru, que é essa parte lilás, e a capitania da Venezuela, que é essa parte verde, e ainda o vice-reinado do Rio da Prata, é onde fica a Argentina, o Uruguai, e aí, como a gente, analisando esse mapa, a gente vê, né, repetindo, as 4 capitanias: Capitania Geral da Cuba, Capitania Geral da Guatemala e Capitania Geral da Venezuela. Os 4 vice-reinados: vice-reinado da Nova Espanha, vice-reinado da Nova Granada, vice-reinado do Peru e vice-reinado do Rio da Prata.
Então aí era onde está caracterizado o domínio espanhol e como eles se administravam entre vice-reinos e capitanias. A gente vai ver o caso do Haiti, ou a independência de São Domingos, né, que vai dar origem ao Haiti, que foi que merece um destaque, né, pela forma pelo qual esse povo conquistou a sua independência. Então, a ilha hispânica, que corresponde atualmente ao Haiti e à República Dominicana, foi o primeiro núcleo colonial na América pelos espanhóis. Então, ainda no século XV, os espanhóis chegaram nessa ilha, né, e começaram o seu domínio. Posteriormente, os franceses também chegaram, né, ao norte da ilha, ocuparam a parte e, através de um acordo, a ilha foi dividida entre espanhóis e franceses. 80% da população da ilha eram escravizados de origem africana que trabalhavam no plantio de café, cana-de-açúcar e algodão. As difíceis condições de vida dos escravizados geravam constantes tensões com a elite branca que dominava e administrava a ilha. Em 1971, Toussaint de Louverture, escravo de origem africana, liderou uma revolta que executou proprietários brancos e confiscou suas terras para distribuir entre os negros. Os conflitos se acirraram quando, em 1794, os jacobinos decretaram o fim da escravidão nas colônias francesas. Quando Napoleão assume o poder na França, envia para a colônia uma expedição militar que prendeu Louverture, que foi deportado para a França e um ano depois ele morreu na prisão. Um dos momentos, em 1801, como eu falei, né, o líder do movimento de São Domingos, no caso que vai dar origem ao Haiti, vai ser mandado para a França. E aí, com a prisão dele, né, e sua morte em 1803, um ex-escravo, Jean-Jacques Dessalines, assumiu o comando das tropas negras, conseguindo expulsar o exército napoleônico e proclamou a independência de São Domingos em 1804. E aí a independência surgiu também com um estado novo que recebeu o nome de Haiti, pelo qual Dessalines se tornou-se imperador. Suas principais medidas foi confiscar as terras francesas e distribuir aos veteranos revolucionários, assim como ele procurou reorganizar e recuperar a economia da nova nação. Em 1806, Dessalines foi assassinado e os dois países da ilha, São Domingos e Haiti, voltou a se formar uma única república, mas em 1820 essa unificação foi desfeita. Em 1806, Dessalines foi assassinado, né, como eu falei, e formaram a única ilha. A independência do Haiti foi um grande marco do continente americano por ter surgido por meio de uma revolta escrava. A gente percebe, né, que todos os países da América que conseguiram sua independência, ela vai se dar principalmente por meio da elite, né, que vai pegar o apoio da população, mas é a elite, a burguesia, os proprietários de terra que vão ser os principais beneficiados com
com esses processos de independência. E no caso do Haiti, né, foi os escravos, né, que conquistaram essa independência. Então se tornou um grande marco pelo fato de uma nova nação ter surgido pela revolta de escravo e provocar, né, também um clima de medo e de tensões entre as elites da colônia portuguesa e espanhola na América. Então, isso passou, né, a ser encarado como uma possibilidade em que, como isso aconteceu no Haiti, então isso poderia acontecer também nas demais colônias espanholas e portuguesas. Então, isso faz com que a elite, né, reaja diante disso e assuma, em algumas regiões, em algumas colônias, o processo de independência. Uma vez que a libertação de São Domingo inspiraria mais tarde muitas revoltas escravas em todo o continente americano. Um outro país que vai lutar pela independência é o México. Então, o México fazia parte do vice-reino da Espanha e o seu movimento de independência ocorreu em 1810, liderado pelo padre Miguel Hidalgo. E um grupo de indígenas mestiços que já fizeram a chamada Revolta Grito de Dolores. Eles lutavam a favor da distribuição das terras, supressão dos tributos e fim da escravidão. Marchando para a cidade do México em 1811, entraram em choque com as tropas da coroa, onde muitos foram mortos e feridos. Padre Hidalgo foi preso e executado pelos crioulos e chapetones. Com a morte do Padre Hidalgo, o Padre Mestiço José Maria Meireles liderou as forças rebeldes, definindo um plano de independência para o México que previa o fim das barreiras sociais e étnicas. Em 6 de 11 de 1813, declarou a independência do México. Após 2 anos no poder, as forças metropolitanas uniram aos colonos ricos, capturando e executando o padre José Maria em 1815. Mesmo com o fim do governo independente, os grandes proprietários coloniais continuaram insatisfeitos com o governo metropolitano. Sendo assim, eles desejavam uma independência por meio do Plano de Iguala, que foi liderado aí pelo militar Augusto de Iturbide, propondo que o Estado mexicano se tornaria uma monarquia católica e governada pela Constituição espanhola até que o país formulasse a sua. A elite logo percebeu que isso traria vantagem para si, para o clero e para os militares, que já asseguravam suas posições de interesse. Em 1821, o México foi proclamado independente e os crioulos assumiram o controle do Estado e as reivindicações sociais foram esquecidas. Então, as atividades estão aí, as perguntas, vocês deverão copiar as perguntas e colocar as respostas e só depois tirar uma foto e mandar para o seu professor. Bons estudos e nós nos encontramos na próxima videoaula.